Bom dia a todos e todas. Agradecemos aceitar o nosso convite para o nosso novo ASEATIP, o podcast sobre a atualidade do nosso negócio, de mineração de créditos tributários e nossas iniciativas em responsabilidade social dentro da agenda global de ESG, meio ambiente, responsabilidade social e governance. Hoje temos um convidado de honra, Marco Sanfelice, da Santa Casa de Curitiba. Marco, se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes. Claro, com certeza. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Bertrand. Eu sou Marco Sanfelice, eu represento a Santa Casa na área de Relações Institucionais Governamentais e faço principalmente essa ponte entre as empresas e a instituição, no sentido de conseguir melhorar nosso atendimento do SUS, quantitativamente, qualitativamente, ampliando a oferta de vaga, ampliando a oferta de serviços, em saúde. E assim, essas relações são fundamentais hoje para a subsistência de uma instituição filantrópica que atende mais de 77% SUS, apenas ali 23% de particulares e convênios. Então, sem o apoio de empresas, é praticamente insolúvel, a questão financeira da instituição. Então, para a gente, fundamental essas participações, essas parcerias, E eu já estou aqui há 6 anos, bastante tempo, e acompanhei vários momentos da Santa Casa. Sou um apaixonado pela instituição, porque a Santa Casa é o primeiro hospital de Curitiba. Ela tem 141 anos, fez 141 anos, dia 22 de maio, e como instituição de saúde, ela é a mais longeva do estado, ela, ininterruptamente, 24 horas por dia, durante 141 anos de porta aberta. Então, assim, a gente acaba tendo muito orgulho de trabalhar numa casa como essa, entregando assistência para aproximadamente 150 mil pessoas ano, dá mais ou menos 15 a 20 mil pessoas mês, entre atividades ambulatoriais, atividades de internação, cirurgias, etc. Então, a Santa Casa é um monstro no quesito saúde pública, principalmente, e a gente é muito orgulhoso de fazer parte de um projeto como esse, de estar aqui, podendo sempre... O que é mais interessante, eu acho, quando a gente pensa nessa questão da filantropia, é você poder convidar para que empresas, acho que, acima de tudo, que outras pessoas participem e sejam parte da nossa missão. Então, a gente percebe que a solidariedade é uma missão que ela permeia, ela acaba conectando várias instituições públicas, privadas, autarquias. Então, é nessa solidariedade que a Santa Casa ela tem as portas abertas e ela permite justamente esse trânsito, de missões. Então, a gente é muito feliz, e eu, particularmente, sou uma pessoa muito abençoada por estar aqui e estar podendo fazer essas conexões. Eu sou muito grato e eu fico muito feliz por isso tudo, Bertrand. Que maravilha! Dentro do contexto da pandemia, Marco, quais foram os desafios em quase 1 ano e meio que estamos nessa situação? Bom, a Santa Casa ela na verdade, ela nasceu de uma pandemia. Lá em 1850, na América Latina como um todo, começou uma pandemia de cólera. Então, quem lê Garcia Marques, quem lê Machado de Assis, quem gosta de escritores antigos, vai se deparar com aquele momento. Foi um momento bastante fértil, nesse sentido cultural, porque aquilo fomentou muito a produção literária. E a gente vê isso, aconteceu na Europa, e depois veio para a América Latina, voltou para a Europa, enfim, foi um caos bastante grande. E naquele momento, a coroa portuguesa no Brasil, já instalada no Brasil, o Brasil já era império, ela decidiu que as províncias tinham que ter algum tipo de sistema de saúde, porque se aquela coisa se espalhasse mesmo para valer, ia ser muito grave. E aí que fomentaram a criação das Santas Casas. Aqui no Paraná foi fomentada 2 Santas Casas, a primeira de Paranaguá, que é a mais antiga em fundação, e depois a de Curitiba. Então foi a primeira pandemia que a Santa Casa se deparou, só que ela não subiu a serra. Curitiba está a 900 metros acima do mar, e essa pandemia ela ficou lá no litoral, ela não subiu a serra. Não se sabe bem por quê.
Mas, dito isso, isso era 1880, quando chegou em 1917, 18, veio a pandemia da gripe espanhola, e essa pegou forte aqui. Então, dá para falar que essa foi a primeira pandemia que a Santa Casa foi o único hospital de referência praticamente do estado, né, da parte alta aqui do Planalto, né? E aí a Santa Casa teve um envolvimento muito intenso nessa pandemia. Existem vários registros, um deles é bem interessante, de um médico cujo filho também era médico, e o filho veio a óbito por causa da gripe espanhola, e esse médico pegou todo o dinheiro que ele tinha, imprimiu cartazes e saiu colando nas ruas, pedindo para que as pessoas ficassem em casa e usassem um pano para cobrir o rosto, né, quando saíssem. Olha só, e esse médico, depois de 10 dias desse feito, ele também veio a óbito por conta do mesmo vírus. A gente perdeu muita gente naquele momento, foi um momento bem, bem trágico. E depois disso, a Santa Casa teve atuação constante na pandemia de pólio, né, atuou muito com um paciente HIV, que nunca foi, né, declarado pandemia, mas a gente sabe que foi, na prática, uma pandemia do HIV, e depois, agora, recentemente, em 2009, o H1N1, a Santa Casa também foi um hospital de referência importante. Para a Covid-19, ano passado, a Santa Casa foi o hospital que mais atendeu pacientes do setor filantrópico. Então, de todos os hospitais filantrópicos, a Santa Casa foi o que mais recebeu pacientes. Ano passado, abrimos de imediato 30 leitos para atender Covid. Passado esse momento ali, ainda inicial, ainda que a gente estava desenhando ali essa forma de como abordar, a gente conseguiu abrir, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, um hospital que estava lacrado, estava em uma falência judicial. Esse hospital conseguiu ser aberto com um mandato judicial, com a parceria da Santa Casa, com parceria do Ministério da Saúde, veio equipamento de todos os lados. Em 18 dias, abrimos 110 leitos para o Covid, sendo 60 de UTI e 50 de enfermaria. Esse hospital, ele fica aqui em Curitiba, 1,5 km da Santa Casa. Esse hospital, hoje, ele só atende o SUS, ele ficou dedicado ao SUS. Na Santa Casa, eu fiquei com quase metade dos meus leitos dedicados ao SUS e uma outra parte para os convênios particulares. Das 9 salas cirúrgicas do hospital, o hospital sempre teve um perfil cirúrgico, das 9 salas cirúrgicas, a gente ficou operando com 2, só para casos de urgência e emergência cardíaco e nefrológico, né, por ser um centro de transplante. Então, a gente se limitou a atender as vidas que estavam em urgência. E assim foi, durante 2020, um abre e fecha, um retoma as atividades eletivas, espera de novo, para e vai. Agora estamos praticamente numa terceira onda de Covid aqui, uma segunda que não bem terminou, né? Uhum. A semana passada tivemos lotação máxima por 2 dias, se não me engano, e a gente está operando acima dos 95% de ocupação total nesse exato momento, né? Tem sido bastante pesado, bastante difícil. Vários desenhos e vários estudos e vários planejamentos tiveram que ser refeitos um atrás do outro, porque, por exemplo, a gente não esperava uma inflação dos bloqueadores neuromusculares, né, dos sedativos, da forma como veio. Então, ampolas desse tamanho, que a gente pagava na casa aí de R$20, a gente passou a pagar R$120, né? Então, são situações que acabaram afetando imediatamente a subsistência, né, da instituição. Enfim, foram momentos de sempre muita reunião, muito encontro, muita discussão e estratégia para tentar sobreviver, para tentar atender, para tentar salvar mais vida, para tentar ter uma resposta rápida. Eu acho que isso é o mais importante. E assim tem sido até agora, sabe, Bertrand? A gente não mudou muito isso continua acontecendo, tudo muito dinâmico, né? Hoje a gente está se deparando com uma escassez de mão de obra muito grande, já não tem mais mão de obra, está todo mundo ocupado, todo mundo que tinha formação intensivista, que pode estar dentro do UTI, praticamente está fazendo o máximo, está se desdobrando ao máximo para poder atender esses pacientes. Então, assim, o nível de pressão interna, o nível de estresse desses funcionários está sendo bem elevado, né? E a gente realmente não sabe como isso seria sem o apoio da sociedade, né? Sem o apoio das empresas, principalmente, a gente não faz nem ideia, Bertrand, como seria, porque
foi muito grande o acolhimento dos empresários, a gente ficou muito feliz, de coração, de poder ver que a Santa Casa e essa missão não era uma missão sozinha, a gente não estava sozinho, e a gente não está sozinho. Então, isso é muito gratificante, a gente vê que a hora que precisou, todo mundo arregaçou a manga, literalmente, todo mundo abraçou a causa, falou, não vou deixar a peteca cair, a gente não pode deixar o hospital sem assistência. Então, assim, para a gente tem sido um grande desafio, a gente brinca que depois da pandemia vai ser uma outra equipe, né, vai ser um outro desenho, e com certeza para a gente vai ser sempre de muito aprendizado esse momento, sabe? Acho que, acima de tudo, aprendizado profissional, pessoal, mas para a Santa Casa como um todo, ela vai sair dessa, com certeza, com uma robustez muito maior, com uma equipe muito mais preparada para esse tipo de situação, e esperamos que saiamos logo, né, Bertrand? Que isso não tarde, né? Isso é muito importante. Marco, vocês estão em uma campanha de doações. Quais são os objetivos, expectativas? Como está indo essa campanha? A gente abriu ano passado uma campanha, conseguiu um resultado muito bom, foi importantíssima, foi vital, e esse ano abrimos novamente quando veio a segunda onda. A gente realmente queria acreditar que não fosse tardar, mas tardou, e a gente abriu uma nova campanha com meta de 1.500.000, e agora, nesse exato momento, já tem uma semana mais ou menos, que a gente entrou numa discussão, Bertrand, até um detalhe importante e uma curiosidade até que para os ouvintes, a gente percebeu que intubar o paciente, colocar o paciente em ventilação invasiva, né, que trata-se de colocar um cano na traqueia do paciente para conseguir empurrar o oxigênio com força, quando o pulmão dessa pessoa não estiver mais conseguindo absorver. O que acontece numa pneumonia? O pulmão incha por dentro, né? Ele começa a inchar, ele faz um processo inflamatório. E quando ele faz isso, ele para de absorver oxigênio. Então, você tem que colocar uma carga muito alta de oxigênio para essa pessoa conseguir continuar viva, literalmente. E a intubação, ela traz uma série de consequências. Uma dessas consequências é o fato de você ter obrigatoriamente que sedar a pessoa, ela tem que ficar sedada, então ela vai entrar em coma induzido, e manter em coma induzido um paciente implica em colocar remédio nele constantemente, ele está o tempo inteiro sendo sedado, e essas substâncias são muito caras. Isso também atrapalha a recuperação, por quê? Porque o paciente não faz físio, ele não faz nenhum tipo de terapia ocupacional, ele não pode se levantar sozinho, ele não pode se arrumar no leito sozinho, ele fica completamente dependente, ele vai ter que colocar uma sonda de alimentação, ele vai talvez usar uma sonda para evacuação. Quer dizer, é um paciente que ele começa a ter N portas de entrada para outros agentes patológicos, né? E aí ele pode contrair, vamos falar, comorbidades, né? Doenças satélites, que elas vão complicando ainda mais o caso. Então, quando você coloca ele invasiva, você vai entupir ele de remédio. Você vai colocar antibiótico para fazer uma profilaxia, para tentar defender ele, aumentar a defesa do organismo. Quer dizer, você começa a entupir a pessoa de remédio, literalmente. Ele vai estar com corticoide, enfim. Então, assim, tudo que a gente conseguir evitar levar esse paciente para intubação é interessante para o processo de cura, para o próprio paciente, que vai ter mais autonomia, vai continuar conseguindo, às vezes, fazer uma call com a família, chamar a família no celular, né? E, ao mesmo tempo, esse paciente tem uma perspectiva de se recuperar mais rápido, ele sai mais rápido. E agora a gente já testou várias ferramentas, mas existem máscaras adaptadas ao ventilador pulmonar, né, ao respirador, que permitem você triplicar ou quadruplicar a quantidade de oxigênio sem ter que intubar o paciente. E agora a ferramenta que apareceu mais viável, um teste de alguns dias atrás, é um globo, ele chama de helmet, é um capacete inflável em que são conectados diretamente ao oxigênio da parede do hospital. Quer dizer, pega no encanamento e coloca ali direto. Vai ter umas válvulas que vão controlar a entrada e saída dos gases. Só que esse capacetão, a vantagem dele é você dá muito mais conforto para o paciente. É muito mais conforto do que uma máscara que vai tampar como se fosse uma máscara de mergulho mesmo, um escafandro, o rosto da pessoa. Ele vai estar numa bolha aqui, essa bolha vai ter uma entrada que ele vai usar um canudinho para tomar uma água, para tomar um suco, para poder se alimentar com comidas semi-líquidas, né? E então esse paciente ele vai estar praticamente normal.
O que a gente percebeu com isso no primeiro teste? Que 70% dos pacientes em fila de UTI conseguiram não entrar na UTI. 70%. Então, pensa que de cada 10 pessoas que precisavam de UTI, 7 não precisaram mais. Então, hoje, a gente se debruçou em cima disso, não é caro, é uma ferramenta barata, ela custa R$700, ela é de uso único, né? R$700 por paciente para cada uso, ela vai durar ali os seus 15 dias durante a internação do paciente. E aí tem as válvulazinhas, o kit de válvulas, então tudo isso dá R$1.000 e poucos. Quer dizer, a gente está falando de um equipamento relativamente barato, né, e que vai ter uma chance muito grande de melhorar a ponto do paciente não entrar na UTI. E não entrou na UTI, além de todos os ganhos para o próprio paciente e para a família, você tem o ganho para o hospital, que evitou de gastar com o bloqueador neuromuscular, evitou de segurar um paciente 15, 20 dias na UTI. A variante nova, as variantes novas, né, agora a gente já vive num grande emaranhado de variantes, a gente já não sabe bem que vírus a gente está lidando, e nem tem como saber, mas a gente tem percebido elas muito mais agressivas. Elas tomam conta mais rápido dos pacientes, e pacientes jovens agravam muito, né? Então, hoje, a média de idade, até em virtude da cobertura vacinal de Curitiba, da nossa região, a média de idade já está perto dos 50 anos. Então, esse é o perfil de paciente que eu tenho, na maioria, vamos dizer assim, dentro das UTIs e enfermarias. Então, um paciente ali de 40 e poucos anos, 50 anos. Mas, assim, essa semana mesmo, eu tive paciente de 22 anos, paciente de 37 anos, né? Então, são pacientes que são muito jovens, a resposta imunológica deles muito agressiva ao próprio corpo, ou seja, fazem uma sepsemia muito grave, né? O organismo se defende com muita agressividade e acaba agredindo os órgãos próprios. Então, são pacientes que, a hora que você intuba, eles são pacientes que puxam muito mais medicamento, porque você manter um idoso adormecido, em coma induzido, é muito fácil. Agora, você pega uma pessoa jovem, ela tem uma resposta e ela limpa o organismo muito mais rápido. Então, aquelas drogas não param no organismo e você tem que usar muito mais droga. Então, um paciente que custa caro, ele fica mais tempo no hospital, ele fica de 15 a 21 dias em UTI e a gente fica muito preocupado com isso. Então, hoje a gente vê essa possibilidade de usar essas novas tecnologias, esse tipo de escafandro inflável, né, que é chamado helmet, como algo barato, né, e que pode trazer uma consequência, um benefício mútuo para todos os lados. Esse é o momento que a gente tem vivido hoje, sabe, Bertrand? Mas tem sido muito complicado, assim, não dá para dizer que não tem sido, isso tem sido. Caramba. E, Marco, qual seria a tua mensagem para empresas como a Ceatif, que acredita que sem propósito não tem sentido fazer negócios, que como você comentou no começo, isso é uma missão transversal, então realmente as empresas, sendo parte de um tecido social, fazem parte do mesmo panorama. Qual seria a tua mensagem para as empresas que acham que sem propósito não há ganho? Eu acredito que todas as empresas que já fazem alguma coisa, elas merecem, assim, votos de louros, né? A gente precisa sempre reconhecer, valorizar, até para que mais empresas, as que hoje ainda não fazem nada, ou aquelas que fazem ainda um pouquinho, mas querem fazer um pouco mais, se encorajem para tomar uma fatia maior nessa agenda social. Então, assim, minha gratidão absoluta, né? Eu acredito muito que essas empresas realmente promovem uma mudança sistêmica, e é algo que a gente vai perceber no decorrer do tempo, que os próprios consumidores, os próprios clientes vão começar a perceber isso, e já estão começando a perceber isso, e ter suas preferências com relação à missão. Ou seja, se eu faço parte de uma missão, eu quero que meus parceiros façam parte dessa mesma missão. E assim a gente vai construindo essa agenda social. Eu gostei muito dessa palavra, Bertrand, acho que tem muito a ver, esse tecido, essa malha, essa net, essa rede, né, que ela está aqui amparando, ela acredita nos governantes, ela acredita nos governos, mas ela sabe que tem momentos que ela tem que ir além disso, né, que o governo sozinho não vai dar conta, né, e respondem ao chamado, não ficam esperando a coisa acontecer. Então, é muito importante isso, fundamental. A gente é muito grato à Ceatif, assim como a todos os outros apoiadores, mas, assim, a gente vê a preocupação, principalmente da Ceatif, em divulgar isso no sentido de conclamar e cooptar mais empresários e mais pessoas a fazerem parte, né?
façam parte, né? Façam parte, eu acho que essa é a grande mensagem, né, Bertrand? A gente, como sociedade, a gente tem que acolher hoje, não só hospitais, a questão econômica está muito complicada, eu acho que qualquer ação social, né, é bem-vinda. Então, a mesma pessoa física, o funcionário ali, se ele pudesse envolver, se ele pudesse engajar, se engaje, faça a diferença, né? A gente sabe que a gente faz o bem e não sabe a quem, né? Eu brinco com a minha equipe, brinco com as equipes administrativas do hospital aqui, que a gente não está na beira de leito, né? Mas a gente, claro, conversa com muito enfermeiro, conversa com muito médico, mas a gente não está lá, a gente não está pegando no paciente. Mas muitas vezes esse enfermeiro, ele está lá, ele é tão abnegado, ele não quer saber de onde está vindo o dinheiro, ele não quer saber quanto que ele vai receber no fim do mês, ele quer saber de salvar aquela vida. O momento que ele está ali na beira do leito, ele está preocupado com a pessoa que está ali, e só com isso, né? Então, muitas vezes, aqui dentro da Santa Casa, a gente que está na administração, a gente tem que dar um passo atrás e se colocar na mesma situação, psicologicamente, falar assim, eu sou parte disso, né? E a empresa que está lá longe, né, que está doando, que está participando, ela faz parte disso, né? Uhum. Cada funcionário da Certif faz parte disso. Exato. E isso é muito importante que todo mundo entenda, interiorize. Pô, eu faço parte disso, né? Eu, de alguma forma, um pouquinho do meu tempo está indo parar lá na mão daquele enfermeiro, né? Um pouquinho da minha dedicação está lá na mão daquele enfermeiro, que vai ter o material para ele usar, vai ter o remédio para ele aplicar, vai ter o insumo, o equipamento, a cama, o leito. Quer dizer, vocês fazem parte, né? Todos fazemos parte. E eu, assim, de coração, muito feliz por contar com vocês e contar com tanta parceria, Bertrand. Que maravilha. Marco, última pergunta. Para sair um pouquinho do emergencial, vamos dizer, quais são os desafios numa instituição como a Santa Casa de Curitiba em termos de lei geral de proteção de dados? Porque o setor de saúde é muito sensível, né, aos dados pessoais, lembrando que a lei aplica a dados pessoais. Né? Todos os dados de saúde são delicados, temos desafios importantes em termos de vazamento de dados, num contexto de numerização, de digitalização, com muitos gaps, né? Então, quais são os desafios da Santa Casa de Curitiba nesse sentido de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? A verdade é que, assim, a lei, ela trouxe várias situações novas, mas como hospitais, em geral, né, a gente já tinha vamos dizer assim, uma barreira muito grande para o acesso a esses dados, principalmente por conta de serem dados sigilosos, sempre eram, né, prontuários médicos são dados sigilosos, são do paciente, né, e só podem ser manipulados pelo paciente ou por familiares, quando muito, até usando autorização judicial, quando é necessário. Então, assim, mas para nós o grande desafio foi tornar essa cultura ainda mais rígida, ainda mais interiorizada nos colaboradores, né, e a Santa Casa, nesse sentido, o que ela conseguiu coordenar? Implementamos uma área dedicada à proteção dos dados. Isso não existia até a lei. Então, a partir de um determinado momento, implantamos uma área que é 100% dedicada a esta missão, proteção de dados, que é uma coordenação, e essa coordenação, a primeira ação dela foi redesenhar todos os processos que envolviam a troca de informações pessoais dos pacientes e implantar uma política institucional de proteção de dados que já está em vigor aí há mais ou menos um ano e pouco, mais ou menos, eu não vou lembrar certinho a data, Bertrand, me desculpe, mas essa política foi importante e foi uma das mais enfatizadas durante esse último ano, internamente entre a equipe, para que evitassem, né, e não mais fizessem, por exemplo, uma prática que era super comum, né, um familiar, ele se torna íntimo de alguma forma ali do assistente social, do psicólogo, etc., e de repente ele começa a trocar o WhatsApp. Isso não pode, você não pode mais fazer isso, esquece, né? Então, hoje a Santa Casa opta por só dialogar sempre por ligações, né? É uma decisão da Irmandade. Todas as ligações hoje são gravadas, todas.
ativas e passivas, todas, 100%. Então, assim, são vários movimentos que a Santa Casa fez no sentido de trazer principalmente essa transparência e garantir que essas informações não vão escapar, né? O que a gente já tinha de experiências anteriores, não na Santa Casa, mas em hospitais de trauma, um vazamento muito grande dessas informações, né? E isso trouxe N consequências, né? Até para entidades de saúde. Eu lembro de um caso emblemático de um hospital de trauma de Curitiba, que existia uma quadrilha entre advogados e recepcionistas do hospital, que toda vez que uma pessoa entrava lá com um acidente automobilístico, vazava informação dessa pessoa com nome, telefone, idade, para um escritório de advocacia que queria fazer a intermediação do resgate do seguro para esse cidadão. E isso foi uma quadrilha que foi desmantelada, teve toda uma investigação, o hospital não sabia de nada e estava acontecendo embaixo do nariz do hospital. Então, isso sempre gerou muita preocupação, mas a gente vê que as instituições de saúde, no geral, elas são muito sérias, elas são muito dedicadas às políticas, né? E a gente sabe que protocolos de segurança, eles são fundamentais, tanto para a questão da proteção de dados, como para a questão epidemiológica, né, de infecções. Então, assim, todo mundo leva muito a sério isso tudo, sabe, Bertrand? E eu recomendo, claro, as empresas que não têm ou não estabeleceram suas políticas ainda, ou veem algum tipo de brecha, de janela, de espaço em que os dados ficam num limbo ali e podem ser, de alguma forma, vazados, que façam a decisão mais acertada, né? Se debrucem em cima da lei, procurem assessoria e implantem seus departamentos, implantem suas políticas de proteção de dados. Isso é fundamental, acho, para a existência das instituições. Mais um ponto de contato entre a Santa Casa e a Certif, e a gente fomos pioneiros na implementação da lei no nosso negócio, desde o começo do ano passado. Na verdade, com a pandemia, a gente aproveitou para estabelecer todos os processos e, efetivamente, estamos acompanhando muitas empresas nesse sentido e, mais uma vez, parabéns para a Santa Casa por estar na dianteira nesse tipo de implementação, que tem a ver também com responsabilidade social. Não estamos falando de informação confidencial, pessoal, e de proteger as pessoas. Marco, muitíssimo obrigado pela intervenção. A Certif é muito orgulhosa de pertencer a esse time, que somos um time, e vamos seguir para frente. Muito obrigado, Bertrand. Sucesso, e fica aqui nosso convite. Quem não fez ainda uma boa ação, que faça, né? E se você é um empresário, é um parceiro da Certif, siga o exemplo, né? Um exemplo a ser seguido, com certeza. Muito obrigado, Bertrand. Maravilha, bom dia.